Olá, professor Emerson. Me chamo Cauã, sou integrante do grupo, composto por Ana Amélia, Yuri, Kaique e Caio. Iremos dispor de forma minuciosa e detalhada sobre os direitos, garantias e imunidades consulares e diplomáticas, onde sabemos que esse tema é pouco debatido, mas de extrema importância. Próximos vídeos iremos detalhar sobre esse tema. Nesse vídeo irei falar sobre as garantias e imunidades diplomáticas consulares, abordando os principais aspectos jurídicos e fundamentos das normas internacionais e a diferença entre elas. Esse é um tema clássico do direito internacional público, com grande relevância tanto para concursos e prática jurídica. Bom, o conceito da finalidade. Essas garantias e privilégios têm imunidades diplomáticas e consulares são prerrogativas conferidas aos agentes diplomáticos e consulares, bem como as missões para assegurar o desempenho e, independentemente de suas eficazes funções, evitando interferência do Estado receptor. Qual a finalidade? É justamente garantir a independência e a eficiência do agente, proteger as relações internacionais, assegurar a reciprocidade entre os Estados. Fontes jurídicas. As principais normas internacionais que regulam o tema são a Convenção de Viena sobre relações diplomáticas, né? A Convenção de Viena sobre consulares, de 63, os costumes internacionais e os princípios gerais do direito internacional. Sobre os agentes diplomáticos consulares. A diferença do diplomático consular representa o Estado perante o outro, Estado ou organização internacional. Atua na proteção de interesses do Estado e de seus nacionais, especialmente nas relações privadas. Exemplo, embaixador, ministro, plenipotenciário, encarregado de negócio, consulado em geral, consulado, vice-consulado, relação política. Então, vou falar sobre imunidades e privilégios diplomáticos. Inviolabilidade pessoal. O agente diplomático não pode ser preso ou detido, salvo em caso de excepcionais de legítima defesa. Inviolabilidade da residência e bagagem. A residência oficial e pessoal, bem como documentos e correspondências, são invioláveis. Certo? Imunidade de jurisdição penal e civil, administrativa. Não pode ser processado ou julgado pelo Estado receptor, salvo em 3 hipóteses. A ação real sobre imóvel particular, sucessão de bens particulares, atividade profissional ou comercial estranha a funções diplomáticas. Isenção de obrigação como testemunha. O diplomata não pode ser compelido a testemunhar. As funcionais. Inviolabilidade da missão diplomática. Edifícios, arquivos e correspondências são invioláveis. Livre comunicação. Inclui o direito de utilizar valas e códigos cifrados. O correio diplomático é inviolável. Isenção fiscal. Isenção de tributos diretos, não sobre serviços públicos específicos. Livre circulação, exceto em áreas restritas à segurança nacional. Imunidades e privilégios. Consulares. As imunidades consulares são mais restritas do que as diplomáticas, sendo predominantes e funcionais. Tem também um modo pessoal, que seria a inviolabilidade da pessoa limitada. Os agentes consulares eles só possuem inviolabilidade somente quando em exercício de suas funções, tá? Imunidade jurisdicional e funcional. Isenção de jurisdição apenas para atos praticados no exercício de suas funções consulares. Isenção de prisão. Pode ser preso apenas em casos mediante de crime grave e mediante decisão judicial. As funcionais, que é a inviolabilidade de repartição consular, arquivos, documentos e correspondências oficiais são invioláveis. Livre comunicação consular, semelhante à diplomática, mas sem correio inviolável pleno. Isenção fiscal, como eu falei, né? Somente para atividades e bens diretamente relacionados a funções consulares. As principais diferenças entre diplomático e consular é o critério diplomático consular, imunidade penal absoluta restrita, atos funcionais, imunidade civil restrita, inviolabilidade sede de pena restrita, e dentre outros. A extensão das imunidades. Além do agente, algumas imunidades podem ser estendidas a membros da família que componham o mesmo domicílio, desde que não sejam nacionais nem residentes permanecentes em um estado receptor.
Tem também a renúncia e o fim das imunidades, né? A renúncia, ela deve ser tanto expressa, que deve ser feita pelo Estado que acredita, nunca pelo seu próprio agente, mas elas também cessam com o fim da missão, salvo para atos praticados durante o exercício da função, que no caso é a imunidade funcional residual. Tem também o abuso de privilégios e medidas, que é o do Estado receptor pode fazer, que é declarar o agente persona não grata, que é o artigo 9, né, do consulado, e consular sua retirada. Tem também aplicar medidas proporcionais, respeitando os limites do direito internacional. Tem também outro ponto, que é o caso especial das organizações internacionais, que é o próprio privilégio das imunidades dos agentes do ADOHC, que tem também missões específicas que podem ter regime de imunidades acordando previamente. Tem também os agentes honorários, como consulares honorários, gozam de prerrogativas mais limitadas. Tá? Tem também uma jurisprudência que é Carlos Cotter, de 1979, e para dar uma enxugada, falar só sobre as decisões internas, que falam sobre diversos países que reafirmam imunidade diplomática como costume consolidado do direito internacional. Alguma doutrina, trouxe também uma doutrina clássica, que é a de Walter Grotius, que são fundamentos clássicos sobre as necessidades de imunidades para garantir a função do agente. Alguma doutrina moderna também destaca a função instrumental das imunidades, que rejeita qualquer caráter privilegiativo e individual. Certo? Outra discussão também que pode ter é a discussão entre extensão, né, de imunidades às famílias, que pode ter também problemas relativos à violação dos direitos humanos cometidos sob proteção, né, e imunidade. Pronto, resumindo tudo que eu falei: diplomáticos, imunidade ampla, inclusive pessoal, consulares, imunidade limitada e funcional. A finalidade: garantir o exercício independente de suas funções eficazes. Regulado principalmente pela Convenção de Viena, de 61 a 63. Bom, professor, esse trabalho nós estamos fazendo sobre um assunto, né, que o senhor passou no Moodle, que seria sobre as garantias e imunidades diplomáticas dos consulares e consulares. Quem está gravando sou eu, Cauã Muniz, e o próximo será Kaique, que irá abordar um pouco sobre alguns atores que nós conseguimos ter algum acesso a esse trabalho, tá? Garantias e imunidades diplomáticas e consulares. As garantias e imunidades diplomáticas e consulares são um conjunto de privilégios concedidos ao representante de um país, diplomatas e funcionários consulares, para assegurar que possam desempenhar suas funções e interferência ou constrangimento do país receptor. Esses privilégios estão fundamentados em acordos internacionais, principalmente na Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, em 1961, e na Convenção de Viena sobre Relações Consulares, em 1963. Imunidades diplomáticas. As imunidades diplomáticas visam proteger os diplomatas em missões diplomáticas, permitindo que estes exerçam suas funções em nome do seu país de forma independente, sem interferência externa. Entre as principais imunidades e garantias estão: imunidade de jurisdição, diplomatas não estão sujeitos à jurisdição judicial ou administrativa do país receptor, salvo em casos específicos, como crimes graves ou situação privada. Inviolabilidade pessoal. O diplomata não pode ser preso ou detido, exceto em casos excepcionais. Inviolabilidade da residência diplomática. A casa de diplomata é inviolável, ou seja, agentes do país receptor não podem entrar nela sem o consentimento do diplomata. Isenção fiscal e alfandegária. Diplomatas são isentos de impostos e tarifas sobre bens e rendas relacionados às suas funções diplomáticas. Liberdade de comunicação. Diplomatas têm o direito de comunicar-se livremente com o seu país de origem e sem restrições. Não existem restrições entre eles. Meu nome é Caio e eu darei continuidade à apresentação abordando brevemente as referências que utilizamos para adquirir conhecimento sobre este tema. Uma das principais fontes foi o livro de Guaraci do Nascimento, disponível na biblioteca da ACES. Através dele tivemos total acesso a conteúdos relacionados a direito da família e suas imunidades. Outra referência fundamental foi a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, que dispõe de diversas informações essenciais sobre o tema, fornecendo uma base sólida para a nossa compreensão.
Por fim, destacamos também a análise do debate realizado a partir de um artigo publicado na revista da PUC de São Paulo, que trata de assuntos de forma bastante expressa e detalhada, contribuindo significativamente para o êxito do nosso trabalho. Agradeço em nome de todos do grupo.